Eu matei o meu marido com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou veneno, mas com palavras que cortam mais fundo que lâminas, e assisti ao seu império desabar como um castelo de cartas no vento de Lisboa. A minha irmã chorava no meu ombro enquanto o meu cunhado afogava as dívidas no vinho do Douro, e eu, tola, abri as portas da nossa casa em Alfama, achando que o sangue é mais grosso que a água, mas o sangue pode manchar tudo. Agora, enquanto o sol poente pinta o Tejo de vermelho sangue, eu sorrio para o vazio onde ele costumava estar, sabendo que a vingança não é um grito, mas um sussurro que ecoa para sempre. O ar em Alfama cheirava a jasmim e a mar, misturado com o salgado das lágrimas da minha irmã, Ana, quando ela bateu à porta naquela noite de outono chuvoso. Eu estava na cozinha, o avental salpicado de farinha de um pão que tentava assar para esquecer as discussões com o João, o meu marido, sobre as contas que se acumulavam como nuvens sobre o castelo de São Jorge. O João era um homem de orgulho alto, daqueles que construiu uma pequena agência de importações de vinhos do Alentejo com as mãos calejadas e um sonho que beirava a teimosia. Nós tínhamos casado jovens, aos 25, num casamento simples na sede de Lisboa, com o sino a tocar como se prometesse um futuro sem tormentas. Mas a vida em Portugal é como o fado, bela, mas sempre com uma nota de dor. Ana. O que fazes aqui a esta hora? Perguntei, abrindo a porta e vendo-a ali, encharcada, os olhos inchados como amêndoas molhadas. Atrás dela, o Miguel, o cunhado, fumava um cigarro com mãos trêmulas, o fato amarrotado como se tivesse dormido na rua. Eles tinham perdido a casa em Cascais, uma vivenda modesta que o Miguel jurara ser o seu porto seguro depois de anos a trabalhar como engenheiro em projetos de construção que o stress devorava vivo. A crise económica, os bancos vorazes, as hipotecas que subiam como o nível do mar, tudo conspirara contra eles. Perdemos tudo, mana. O despejo foi hoje. Não temos para onde ir. O meu coração apertou-se como um punho. Ana era a minha meia-irmã, filha da minha mãe com o segundo marido, mas o laço era de ferro. Cresceramos juntas nas ruas empedradas de Lisboa, partilhando segredos sob as varandas de ferro forjado, sonhando com príncipes que nunca chegavam. Eu, a mais velha por 2 anos, sempre fora a protetora, a que limpava os joelhos esfolados e mentia aos pais para a cobrir nas noitadas adolescentes. Como poderia dizer não? Entrem, entrem. Vou fazer chá. O João chega tarde, mas falamos amanhã. Eles entraram, deixando pegadas molhadas no mosaico hidráulico do hall, e eu senti o primeiro estalo no equilíbrio frágil da nossa casa. A nossa moradia em Alfama era pequena, um apartamento de 2 quartos no 3º andar de um prédio antigo, com vistas para o Tejo que nos faziam esquecer as rendas atrasadas. Eu trabalhava como tradutora freelance, convertendo manuais técnicos do inglês para o português, um trabalho que me permitia ficar em casa, mas que mal cobria as despesas. O João, com a sua agência, era o pilar, o homem que trazia o vinho tinto para a mesa e histórias de viagens ao Alentejo, onde provava uvas maduras sob o sol impiedoso. Naquela noite, enquanto os ajudava a arrumar as malas no quarto de hóspedes, que na verdade era o nosso escritório improvisado, com pilhas de livros e o computador antigo, eu via os olhos da Ana, vazios como o céu antes da tempestade. O Miguel. Ele bebe mais desde o divórcio da empresa. Dívidas, mana. Centenas de milhares. Os credores ligam a toda a hora. O Miguel, no corredor, acenava vagamente, o cigarro pendurado nos lábios como um pedido de misericórdia. Eu abracei-a forte, sentindo os ossos dela sob a blusa fina. Aqui estão em casa. Vamos resolver isto. Mas o João chegou às 2 da manhã, o cheiro a vinho e a fadiga colada à pele. Subiu as escadas rangentes, acendeu a luz da cozinha e encontrou-me acordada, a lavar as chávenas. O que é isto? Vozes. Ouviste o fado no bairro? Perguntei, tentando suavizar. Ele franziu o sobrolho, os olhos castanhos endurecendo como cortiça seca. Não ouvi nada. Mas pareces preocupada. Diz. Contei-lhe tudo, as palavras a saírem como um rio transbordante, a perda da casa, o desespero da Ana, a necessidade de os acolher por uns meses, até encontrarem trabalho. Ele ouviu em silêncio, o copo de água na mão a tremer ligeiramente. Quando acabei, o silêncio esticou-se como uma corda prestes a romper. Não, Catarina. Não aqui. Esta é a nossa casa, o nosso refúgio. Já temos problemas suficientes com a agência, os fornecedores atrasam, os clientes fogem para os chineses baratos. Não podemos carregar mais um peso. As palavras dele foram como um murro no estômago. Mas é a minha família, João. Sangue do meu sangue. O que queres que faça? Deixá-los na rua, como cães abandonados. Ele virou-se, os ombros tensos, e murmurou algo sobre limites, sobre como o amor não paga contas. Naquela noite, deitámo-nos de costas viradas, o abismo entre nós a alargar-se como o Tejo em maré alta. Os dias seguintes foram um bailado delicado de tensões.
A Ana ajudava na cozinha, cortando cebolas para o bacalhau à brás com mãos hábeis, contando histórias da infância que nos faziam rir apesar de tudo. O Miguel, mais reservado, sentava-se na varanda com o portátil, à procura de empregos em construção naval no Porto, mas eu via as garrafas de vinho a multiplicarem-se no lixo. O João evitava-os, saindo cedo para a agência no Chiado, voltando tarde com olheiras que o envelheciam 10 anos. Uma noite, à mesa, o inevitável explodiu. Estávamos a comer o cozido à portuguesa que eu preparara, carne tenra, grão de bico fumegante, quando o João largou o garfo. Isto não pode continuar. Vocês precisam de ir. Eu falei com um amigo em Setúbal, há um albergue barato. A Ana engasgou-se, os olhos marejados. João, por favor. Só mais um mês. O Miguel tem uma entrevista amanhã. Ele riu, um riso amargo como o vinho azedo. Entrevista? Ele cheira a vinho às 9 da manhã. E tu, Ana, paras de choramingar. Esta casa não é um orfanato. O Miguel levantou-se, a cadeira a raspar o chão como unhas num quadro. Diz isso à minha cara, homem. Eu perdi tudo por trabalhar como um escravo para bancos como o teu. O João ergueu-se também, o peito inchado. O meu banco. Eu construí isto do zero, sem pedir esmolas à família da mulher. Eu gritei para pararem, o coração a martelar como o sino da igreja vizinha. Separei-os, empurrando o João para a rua, onde ele acendeu um cigarro e fumou sob as luzes amareladas das lanternas de Alfama. Voltei para dentro, abracei a Ana enquanto ela soluçava, e jurei a mim mesma que os protegeria, custasse o que custasse. Mas naquela noite, sozinha na cama fria, senti o primeiro vislumbre de ódio, não pelo João, ainda não, mas pela fraqueza que nos todos nos consome, como o mar que erode as falésias da costa alentejana. Os meses arrastaram-se como uma procissão de penitentes na Semana Santa. A Ana encontrou trabalho como empregada num café no Bairro Alto, servindo galões a turistas que fotografavam as escadinhas coloridas sem ver a miséria por trás. O Miguel era um caso perdido, as entrevistas falhavam, o vinho fluía, e as discussões noturnas ecoavam pelas paredes finas, acordando os vizinhos que batiam com vassouras no teto. O João tornara-se um estranho na própria casa, comia em silêncio, os olhos fixos no telemóvel, onde gerenciava a agência que começava a fraquejar sob o peso das minhas boas ações. Estás a destruir-nos, Catarina, disse ele uma vez, num sussurro venenoso enquanto eu lavava a louça. Eles sugam tudo, espaço, dinheiro, paz. Quando é que paras de ser a mártir? Eu respondi com lágrimas, mas no fundo, uma semente brotava, a semente da dúvida, que se tornaria raiva. Comecei a notar coisas, as chamadas sussurradas do João para o advogado, as pesquisas no histórico do browser sobre divórcio em Portugal, as noites em que ele saía para trabalhar e voltava com perfume de outra mulher. Uma noite, revistei o casaco dele e encontrei um recibo de um hotel em Oeiras, com um nome de mulher, Sofia. O meu estômago revirou-se como um mar em tormenta. Senti o primeiro gosto de baile, de traição, e pensei, se ele me trai, por que eu não posso trair a confiança que ele deposita em mim? Decidi confrontá-lo. Esperei que ele chegasse, o relógio a tic-taquear como um coração ansioso. Quando entrou, com o fato desalinhado e o sorriso forçado, eu segurei o recibo na mão trêmula. Quem é Sofia, João? A tua sócia nos hotéis baratos. Ele empalideceu, os olhos a piscarem como luzes de um farol em neblina. É, negócios. Uma cliente nova, do Porto. Não é o que pensas. Mas eu via a mentira nos cantos da boca, no jeito como desviava o olhar para a janela, onde o Tejo brilhava sob a lua. A discussão foi um furacão, acusações voando como pratos partidos, memórias de noites felizes esmagadas sob o peso do presente. Tu mudaste desde que eles chegaram, gritou ele. És uma estranha, obcecada pela tua família de perdedores. E eu, pela primeira vez, revidei sem misericórdia, perdedores. Como tu, que constróis impérios em areia movediça e procuras conforto em saias alheias. Ele saiu a bater com a porta, o eco reverberando pelas escadas como um trovão. Na manhã seguinte, enquanto a Ana limpava a cozinha e o Miguel dormia a roncos de ressaca, eu sentei-me à mesa com um café amargo e planejei. Não vingança ainda, isso viria depois, mas sobrevivência. Liguei para um amigo advogado em Belém, um homem discreto que me aconselhou sobre partilhas de bens em caso de divórcio. Catarina, pensa bem. O João tem a agência no nome dele, mas a casa é conjunta. As palavras dançavam na minha mente como folhas ao vento. Pela primeira vez, vi o tabuleiro do jogo, peças de família, de amor traído, de dívidas que podiam ser armas. O ódio crescia devagar, como era a escalar as paredes de um convento antigo. Comecei a documentar tudo, fotografias das garrafas vazias do Miguel, registros das chamadas da Sofia no telemóvel do João, roubado num momento de descuido,
anotações das discussões que gravava secretamente no meu telefone. Era como se eu me tornasse outra. A Catarina protetora dava lugar à Catarina calculista, a que sorria enquanto afiava a lâmina invisível. A Ana notou, tocando-me o braço uma tarde enquanto estendíamos roupa na varanda. Mana, estás bem? Pareces distante. Eu sorri, mas os meus olhos eram frios como o aço. Estou a proteger-nos, Ana. A todos nós. E assim, o drama instalou-se como um nevoeiro matinal no Tejo, sutil, mas sufocante. O João começou a dormir no sofá, alegando trabalho, mas eu sabia que era orgulho ferido. O Miguel, num raro momento de lucidez, confessou-me as dívidas, não só a hipoteca, mas apostas em casinos online, uma fraqueza que o consumia desde a morte do pai. Eu sou um homem acabado, Catarina. Desculpa envenenar a tua casa. Envenenar. A palavra ficou, como um presságio. Uma semana depois, o golpe veio. O João anunciou, numa voz de granito, que ia processar o Miguel por difamação. Aparentemente, o cunhado tinha contactado um fornecedor da agência, espalhando rumores sobre a instabilidade financeira para vingar o desrespeito. Ele quer destruir-me porque eu disse a verdade, berrou o João, os punhos cerrados. A Ana desabou em lágrimas, e eu, no meio do caos, senti o ódio florir, não por piedade, mas por fúria pura. Como ousava ele atacar a minha família, quando era ele o traidor? Naquela noite, sozinha no quarto, abri o portátil e comecei a pesquisar. Não sobre divórcio, mas sobre como derrubar um homem do interior, relatórios financeiros, contactos de credores, formas de expor fraquezas. O João tinha segredos, eu sabia disso agora. Uma auditoria discreta, um e-mail anónimo para os sócios. A vingança não seria um ato, mas uma sinfonia de quedas. Os dias em Alfama tornaram-se um labirinto de sussurros e olhares furtivos, como as ruelas estreitas onde os ladrões de antigamente espreitavam os mercadores. Eu acordava cedo, antes do sol tingir as telhas de ocre, e preparava o pequeno almoço, pão com queijo da serra, azeitonas pretas reluzentes, café forte como o destino. A Ana juntava-se a mim, os cabelos despenteados caindo como cachoeiras castanhas, e falávamos em voz baixa sobre planos. Tenho de sair daqui, mana. O João olha para mim como se eu fosse uma praga. Eu assentia, mas no fundo, planeava prendê-los mais, usar a presença deles como âncora para afundar o navio do João. O Miguel era o elo fraco, mas também a faísca. Num sábado de manhã, enquanto o bairro acordava com o som dos acordeões distantes, um ensaio para o Santo António, ele sentou-se comigo na varanda, uma caneca de chá nas mãos nudosas. Catarina, eu sei que sou um fardo. Mas há algo que podes fazer. Uma coisa pequena. Os olhos dele, avermelhados pelo vinho da véspera, imploravam. Contou-me sobre um antigo parceiro de negócios do João, um homem chamado Rui, que fora traído numa transação de vinhos anos atrás. O João ficou com uma comissão que não era dele. Se o Rui souber onde encontrá-lo agora. Deixou a frase no ar, como fumo de cigarro. Eu hesitei, o coração a debater-se entre lealdade e fúria. Mas a imagem do recibo do hotel queimava na minha mente, e a voz do João ecoava, perdedores. Liguei para o Rui nessa tarde, usando um número que o Miguel me dera, fingindo ser uma amiga preocupada. O João anda a repetir erros antigos. Tem cuidado com contratos. As palavras saíram doces como mel, mas envenenadas. Do outro lado, o Rui riu baixo. Obrigado pelo aviso. Vou visitar o teu marido em breve. O primeiro golpe caiu uma semana depois. O João chegou a casa cedo, o rosto pálido como queijo fresco, os papéis amarrotados na mão. Alguém andou a espalhar mentiras. O Rui cancelou um contrato de 10.000 euros. Diz que eu o enganei há anos. Olhou para mim, os olhos procurando culpados. Foi o teu cunhado, não foi? Aquele bêbado inútil. Eu neguei, as mãos frias na pia da cozinha, mas o meu pulso acelerava com um prazer culpado. Talvez seja karma, João. Por todas as traições. Ele explodiu, atirando os papéis para o chão, onde dançaram como folhas secas. Karma. Tu és a causa disto tudo. Abriste as portas para eles, e agora o veneno entra. Correu para o quarto, batendo a porta, e eu ouvi o som de algo a partir, talvez um copo, talvez o nosso passado. A Ana, que assistira da sala, aproximou-se, os olhos cheios de gratidão misturada com medo. Obrigada, mana. Por nos defenderes. Abracei-a, mas o abraço era para mim mesma, para acalmar o tremor da culpa que começava a rastejar. A partir daí, a casa tornou-se um campo minado. O João evitava o contacto, comendo sandes frias no trabalho e voltando só para dormir. Eu, porém, florescia na escuridão, pesquisava noites adentro, descobrindo e-mails antigos no laptop dele,
a senha era o nosso aniversário, irónico, mensagens quentes para a Sofia, promessas de uma vida nova longe desta prisão. A Sofia era uma corretora de arte em Cascais, loira e ambiciosa, com fotos no Instagram cheias de copos de champanhe e vistas para o Atlântico. Senti ciúmes? Sim, mas mais que isso, raiva de um homem que destruía o ninho por capricho. Decidi contra-atacar. Criei um perfil falso no Facebook, Maria do Mar, uma viúva solitária de Setúbal interessada em vinhos. Contactei a Sofia, fingindo amizade, ouvi falar do João através de um amigo comum. Ele parece encantador. Partilhamos histórias. Ela mordeu a isca, enviando fotos, confidências sobre o amor proibido e planos de fuga. Guardei tudo, screenshots como munições no arsenal invisível. Enquanto isso, incentivava o Miguel discretamente, liga para mais fornecedores. Diz que viste documentos. Ele obedecia, os dedos trêmulos no telemóvel, e os cancelamentos choviam como chuva de verão. Uma noite, o clímax parcial chegou. Estávamos à mesa, uma trégua forçada para o jantar de domingo, com arroz de marisco fumegante e vinho verde fresco. O João, forçado pela tradição, sentou-se, mas a tensão era palpável como ozono antes da trovoada. Bom proveito, murmurei, servindo porções generosas. A conversa começou leve, a Ana falou do café, clientes ingleses que pediam pastéis de nata com sotaque trocado. Mas o Miguel, talvez embriagado pelo vinho, largou a bomba. João, ouvi dizer que a tua agência tem problemas com impostos. Cuidado, ou o fisco come-te vivo. O silêncio caiu como uma guilhotina. O João largou o garfo, os nós dos dedos brancos. Onde ouviste isso? Mentiras. Eu pago tudo em dia. Mas os seus olhos traíam pânico, eu sabia, de pesquisas minhas, que havia uma auditoria pendente por uma dedução duvidosa. Talvez não, disse eu calmamente, o coração a cantar. Em Portugal, o fisco não perdoa erros. Ele virou-se para mim, o rosto contorcido. Tu. És tu que estás por trás disto, a envenenar tudo com a tua família. Levantou-se, derrubando a cadeira, e apontou um dedo acusador. Vou acabar com isto. Amanhã, chama a polícia para o teu cunhado, invasão de privacidade, calúnia. E tu, Catarina, vais perder tudo, a casa, o respeito, a mim. Saiu a passos largos, o portão da rua a bater como um tiro. A Ana chorava, o Miguel murmurava desculpas, mas eu sentia um fogo interior, quente como o sol de Évora, consumindo a dor e forjando aço. Naquela noite, enquanto o bairro adormecia ao som de um fado melancólico, talvez Amália a cantar de além-túmulo, eu escrevi um e-mail anónimo para o fisco, anexando cópias de recibos falsos que fabriquei com o software de edição, um truque aprendido em fóruns online. Nada drástico, só o suficiente para acender o pavio. Depois, contactei a Sofia como Maria do Mar, cuidado com o João. Ele tem dívidas que esconde. Eu sei, porque o meu falecido marido investiu com ele. Ela respondeu em pânico, cancelando o encontro. O sono veio leve, sonhando com falésias caindo no mar, levando tudo consigo. De manhã, o João saiu sem despedida, o carro a rugir pela rua empedrada. Eu sorri para o espelho, vendo uma mulher nova, não vítima, mas caçadora. Os dias seguintes foram de calmaria falsa, como o mar após a tempestade. A agência do João começou a sangrar, clientes a fugir, fornecedores a exigir pagamento adiantado. Ele voltava exausto, os ombros curvados como um pescador após rede vazia. Uma vez, encontrou-me na cozinha e tentou suavizar. Catarina, falemos. Talvez eu exagere. A família é importante. Mas as palavras soavam ocas, como ecos numa capela vazia. Eu respondi com frieza, agora percebes como é, João. Ser traído por quem amas. A Ana e o Miguel, sentindo a maré virar, começaram a procurar alternativas, um quarto alugado em Oeiras, trabalho sazonal no Algarve. Mas eu os segurei com mentiras doces, mais um pouco, mana. O João vai ceder. No fundo, usava-os como escudo, enquanto tecia a teia maior. Então, o Rui apareceu. Bateu à porta numa tarde de sol, um homem corpulento com bigode grisalho e olhos de falcão. Onde está o teu marido? Perguntou, a voz rouca como cascalho. Eu fingi surpresa, saiu. Problemas. Ele riu, entrando sem convite, sentando-se à mesa como dono. Contou histórias, o golpe de anos atrás, como o João o deixara na rua com uma garrafa de vinho azedo como pagamento. Agora, ele paga. Com juros. Deixou um envelope, papéis de uma ação judicial por fraude. Quando o João chegou e viu o Rui na sala, o ar gelou. Tu? Exclamou, recuando. O confronto foi breve, mas brutal.
palavras como punhais, ameaças de tribunal. O Rui saiu vitorioso, prometendo, veremos-nos no Chiado. O João virou-se para mim, os olhos engestados, isto é culpa tua. Chamei-te para casa, e trouxeste o diabo. Naquela noite, pela primeira vez, chorei, não por ele, mas pela rapariga que eu fora, a que acreditava em finais felizes como nos romances de Essa de Queiroz. Mas as lágrimas secaram rápido, substituídas por determinação. A vingança era um vinho envelhecido, demorava, mas valia cada gole. O outono em Lisboa é um manto de folhas douradas e ar cortante, que entra pelas janelas abertas como um lembrete de que nada dura. Eu sentia isso na pele, enquanto caminhava pelas ruelas de Alfama rumo ao Chiado, o sol filtrado pelas nuvens a pintar sombras longas nos edifícios de azulejos rachados. Tinha marcado um café com o meu advogado, o António, num estabelecimento antigo com mesas de mármore e o aroma de pastel de nata fresco. Ele era um homem de meia-idade, com óculos de ar fino e uma paciência de padre confessor, que me ouvira desabafar sobre o casamento em sessões pagas a caro custo. Catarina, isto é sério, disse ele, mexendo o açúcar no expresso com uma colher prateada. Se avançares com o divórcio, a agência é dele, mas a casa conjunta pode ser partilhada. E esses documentos que me enviaste? Sobre a Sofia, as finanças. São dinamite. Mostrei-lhe os screenshots, as mensagens quentes, os registros de chamadas. Ele assobiou baixo. Podes usá-los para negociar custódia, espera, não há filhos, mas para pensão compensatória. Mas pensa no custo emocional. Vingança é um fogo que queima quem acende. Eu sorri, amarga como romã. O fogo já arde, António. Ele acendeu ao trair-me. Saí dali com papéis na mala, um plano traçado, confrontar o João com tudo, forçá-lo a assinar uma separação amigável, ou arrastá-lo pelo lodo público. Mas no caminho de volta, parei numa papelaria em Moraria, comprando um caderno preto para anotar mais evidências. A cidade pulsava à volta, vendedores de castanhas assadas, turistas com mapas, o elétrico 28 a ranger na curva. Senti-me parte dela, uma lisboeta endurecida pelo Tejo, pronta para a batalha. Em casa, o caos reinava. O Miguel tinha tido outra recaída, garrafas vazias no chão do quarto, a Ana com um olho roxo escondido por maquilhagem. Ele não quis, mana. Foi o stress. Abracei-a, mas o ódio fervia, ódio pelo Miguel pela fraqueza, pelo João pela crueldade, por mim pela ingenuidade inicial. Vou resolver, prometi, e liguei para um centro de reabilitação em Sintra, marcando uma consulta. Paguei com as minhas poupanças, o cartão a chiar em protesto. Era o mínimo, salvá-lo para salvá-los a todos. O João, alheio, afundava-se. Recebeu a citação do Rui nessa tarde, um envelope oficial que o deixou lívido. Fraude. Aquilo foi um mal-entendido, berrou para o telefone, enquanto eu fingia ler um livro na sala. Mas eu ouvia tudo, anotando mentalmente. Depois, ligou para a Sofia, não podemos ver-nos, amor. Complicações. A voz dela, tinindo pelo altifalante esquecido, era melosa, mas João, eu amo-te. Foge comigo para o Algarve. Ele desligou abruptamente, notando-me. O quê? Espias agora? Não espio. Ouço a verdade que tu escondes, respondi, a voz firme como o pavimento romano sob os nossos pés. Ele aproximou-se, o cheiro a colónia misturado com suor. Tu queres destruir-me, Catarina. Porquê? Eu amei-te. As palavras doeram, como sal numa ferida aberta, mas revidei, amaste a ideia de mim. A mulher submissa que não questiona as tuas saídas. Mas eu mudei, João. Graças a ti. Ele riu, um riso quebrado. Graças a mim. Aos teus parasitas, queres dizer. Virou as costas, mas eu vi o tremor nas mãos, o homem forte desmoronava. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, revistei o escritório, contratos, extratos bancários, um cofre pequeno com joias que eu dera como prenda de anos. Tirei uma pulseira de ouro, a que usara no nosso casamento, e guardei-a como talismã. Era meu, afinal. Os dias viraram semanas, e a teia apertava. Enviei o e-mail anónimo para os sócios da agência, rumores de irregularidades fiscais. Verifiquei. Eles responderam com reuniões de emergência, e o João veio para casa com demissões na algibeira, 2 funcionários fiéis, forçados a sair para cortar custos. Estás satisfeita agora? Perguntou ele, os olhos vermelhos. Eu servi-lhe um copo de vinho, o mesmo alentejo que ele importava, e disse, satisfeita. Ainda não. Mas aproxima-te. A Ana, sentindo a tempestade, tentou mediar. João, por favor. Somos família.
deixa-nos ajudar. Ele cuspiu as palavras, família. Vocês são sanguessugas. Saiu, batendo a porta, e ela desabou nos meus braços. Eu causei isto, mana. Neguei, mas no fundo, usava a dor dela como combustível. Liguei para o centro de reabilitação, acelerando o processo para o Miguel, ele entra na segunda. Paguei mais, endividando-me, mas valia, o Miguel limpo seria testemunha credível contra o João, se chegasse a tribunal. Então, o turning point, uma carta do banco. A agência estava em risco de insolvência, hipoteca da casa em jogo se não pagássemos. O João leu-a em voz alta, a voz trêmula, vamos perder tudo, Catarina. Por tua causa. Olhei para ele, e pela primeira vez, vi não o inimigo, mas o homem quebrado, o mesmo que me conquistara com promessas ao luar do Tejo. Mas o ódio era mais forte. Perder tudo? Como a minha irmã perdeu a casa. Como eu perco a confiança em ti. Ele chorou então, lágrimas silenciosas que mancharam o papel, perdão. Eu errei com a Sofia. Foi stress. Ofereceu confissão, promessas de terapia de casal. Por um momento, hesitei, o amor residual, como brasas sob cinzas. Mas lembrei o orgulho dele, as palavras cruéis. Tarde demais, disse. Assina os papéis do divórcio. Eu fico com a casa, tu ficas com as dívidas. Ele assinou, as mãos a tremer, e saiu para a noite lisboeta, o casaco ao ombro como um manto de derrota. Sozinha, com a Ana e o Miguel a celebrar baixinho a vitória, sentiu vazio, vingança é doce, mas oca como uma concha na praia do Guincho. Mas não acabou. O Miguel entrou em reabilitação, e as sessões revelaram mais, o João sabia das apostas dele, usara isso para chantagear um empréstimo quieto, que agora cobrava. Ele queria-nos fora para esconder isso, confessou Miguel por telefone, a voz limpa pela primeira vez. Arma nova na teia. Eu contactei a Sofia, revelando-me, sou a mulher dele acabou. Ela bloqueou-me, mas o dano estava feito, rumores no círculo dela, contactos perdidos para o João. A agência fechou portas temporariamente, reestruturação, diziam os jornais locais. Numa noite chuvosa, o João voltou, encharcado, implorando, deixa-me ficar. Sem eles. Só nós. Recusei, a porta fechada como o meu coração. Vai, João. Encontra a tua nova vida. Ele foi, e eu chorei pela última vez, pela ilusão perdida. A calma veio, mas frágil. A Ana encontrou um apartamento pequeno em Xabregas, o Miguel um emprego em reparações navais no doca do Jardim do Tabaco. Obrigada, mana. Salvaste-nos, disse ela na despedida, abraçando-me forte. Mas eu sabia, salvar-me a mim, à custa de tudo. Sozinha na casa vazia, o eco dos passos, comecei a reconstruir, traduções novas, um curso online de contabilidade. Mas o ódio persistia, um sussurro, e se ele se levantasse? Preparei o golpe final. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com ventos frios do Atlântico que uivavam pelas chaminés de Alfama e chuva que transformava as ruas em rios de lodo. Eu acordava com o som das gaivotas, brancas como fantasmas sobre o Tejo, e preparava chá de limão para afastar o frio que se instalava nos ossos, não só o climático, mas o da solidão autoimposta. A casa, outrora cheia de vozes sobrepostas, agora ecoava vazia, os quartos como celas num convento abandonado. A Ana e o Miguel tinham partido há 2 semanas para o apartamento em Xabregas, um cubículo alugado com o salário magro dela e as oitivas dele, prometendo visitas semanais. Somos livres graças a ti, disseram Miguel, os olhos claros pela sobriedade forçada. Mas a liberdade tem preço, e o meu era o silêncio que me devorava. O divórcio avançava devagar, como a burocracia portuguesa, papéis enviados para o Tribunal de Lisboa, audiências marcadas para março, o António a navegar o labirinto legal com paciência de monge. Ele concorda com a partilha da casa, mas contesta a pensão. Diz que a tua interferência destruiu a agência. Ri baixo, servindo-lhe um pastel de nata no café do Chiado. Interferência. Ele destruiu-se a si mesmo com mentiras. O António assentiu, mas os seus olhos diziam, cuidado, Catarina. A raiva cega. Mas eu não estava cega, via tudo com clareza cristalina, como o vinho branco de vinho verde sob luz forte. Pesquisava o João nas redes, o perfil dele, agora magro de posts, mostrava fotos forçadas de negócios bem-sucedidos no Alentejo, mas os comentários sussurravam dúvidas, ouvi que fechou, problemas com o fisco. A Sofia desaparecera, bloqueando todos, mas eu imaginava-a em Cascais, lambendo feridas de um romance azedo. Uma manhã, enquanto traduzia um manual de engenharia mecânica, ironia, dado o passado do Miguel, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, a voz rouca do Rui,
Catarina. O teu ex-marido. Ele fugiu. Cancelou reuniões, esvaziou a conta da agência. Uns 50.000 euros, puf. O coração parou por um segundo, depois acelerou com um misto de pânico e triunfo. Fugiu? Para onde? O Rui riu. Sul, talvez. Algarve, para lamber feridas. Mas eu tenho detetives. Ele deve-me, e a ti também. Desliguei, o chá esfriando na caneca. Fugira. O homem que jurara nunca abandonar Lisboa rendera-se ao sol do sul. Senti uma pontada, não amor, mas posse traída. Ele era meu para destruir, não para escapar. Liguei para o António, aceleremos o processo. Quero a casa livre de hipoteca dele. E para o fisco, um e-mail anónimo final, coordenadas bancárias, sugestões de lavagem de dinheiro através de importações fictícias. Os dias viraram um ritual de vigilância, caminhadas pelo Tejo, parando em bancos de jardim para checar notícias online, o vento salgado a azotar o cabelo. Encontrei um grupo de apoio para divorciadas no Martim Muniz, mulheres como eu, fortes, mas lascadas, que partilhavam histórias de maridos infiéis e vinganças doces. Eu publiquei as mensagens dele no Facebook, confessou uma, de olhos brilhantes. Perdeu o emprego. Inspirei-me, criando um blog anónimo, Vinhos Amargos de Lisboa, crónicas veladas sobre traição e queda de impérios. Os leitores mordiam, isto é real. Quem é o canalha? A Ana visitava aos domingos, trazendo doces de chabregas e novidades, o Miguel promovido, sóbrio há um mês, planeando um jantar de ação de graças. Vem, mana. Celebra connosco. Fui, o elétrico balançando como um berço, e ali, na mesa pequena com velas tremuluzentes, senti um vislumbre de paz. Rimos de memórias, a vez em que fugimos para a praia do Estoril com bicicletas roubadas, o sol queimando a pele. Mas quando a Ana perguntou, e o João, o riso morreu. Esquecido, menti. Mas não estava. Uma noite, sonhei com ele, de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte, o Tejo aos nossos pés como um tapete de safira. Acordei suada, o peito apertado. Levantei-me, acendi a luz da cozinha e escrevi no caderno preto, ele volta. E quando voltar, acaba. O plano final formava-se, usar o Rui para localizá-lo, depois expor tudo publicamente, jornais locais, talvez o Correio da Manhã, com títulos sensacionalistas como Traição e Fraude, o caso do importador de vinhos. O inverno aprofundou-se, com Natal a aproximar-se como uma carruagem de abóboras. Decorei a casa sozinha, luzes piscando nas varandas, um presépio com figuras de cortiça do Alentejo. A Ana insistiu num jantar conjunto, e o Miguel trouxe vinho, sem álcool, orgulhoso. Rimos, comemos rabanadas doces, cantamos canções tradicionais ao som de um CD de fado. Mas o telefone vibrou, mensagem do Rui. Encontramo-lo. Faro. Um apartamento alugado em nome falso. Vai fugir para a Espanha na semana que vem. O fogo reacendeu-se. Ignorei as canções, pretextando uma dor de cabeça, e planeei a viagem. Compraria bilhete de comboio para o sul, confrontá-lo face a face. Não fujas de mim, João, murmurei para o espelho, os olhos duros como basalto. A viagem foi um borrão, o comboio alfa pendular serpenteando por montanhas cobertas de sobreiros, o cheiro eucalipto entrando pelas janelas. Cheguei a Faro ao pôr do sol, o ar quente contrastando com o frio lisboeta, palmeiras balançando como leques. O endereço era um prédio modesto perto da marina, com vistas para iates brancos que zombavam da sua queda. Esperei na sombra, o coração a martelar como tambores de carnaval. Ele apareceu ao entardecer, magro, o cabelo grisalho precoce, uma mala na mão. João, chamei, saindo das trevas. Ele congelou, os olhos arregalados como um veado no farol. Catarina! O que fazes aqui? Aproximei-me, a voz baixa, vim acabar o que começaste. Assina isto, estendi os papéis finais do divórcio, com cláusulas que o deixavam sem nada. O Rui, o fisco, e o mundo sabem tudo. Tremendo, ele assinou, lágrimas misturando-se com suor. Por que isto? Eu amei-te. Amaste o controlo, respondi. Agora, perdo. Deixei-o ali, o sol poente atingir o mar de sangue, e voltei para o comboio, o peso aliviado. Em Lisboa, a primavera brotava, jacarandás roxos forrando as avenidas, o ar perfumado de flor de laranjeira. A casa era minha, livre de hipoteca após o acordo. A agência do João dissolvera-se em falência, ele exilado no sul com dívidas como correntes. A Ana e o Miguel prosperavam, ignorantes do golpe final. Mas a paz era ilusória. Noites de insônias, sonhos com o rosto dele, não o traidor, mas o amante.
A vingança completara-se, mas o vazio permanecia, como o eco de um fado sem voz. A primavera em Portugal é um renascimento fingido, com flores que desabrocham sobre cicatrizes de inverno, mas eu sentia as minhas próprias feridas a pulsar sob a pele, como raízes retorcidas sob o sol fértil do Douro. Voltara de Faro com os papéis assinados na mala, um troféu amargo que entreguei ao António no seu escritório em Belém, perto do mosteiro onde marinheiros outrora rezavam por viagens seguras. Perfeito, disse ele, selando os documentos com cera vermelha como sangue. O divórcio é oficial em semanas. A casa é tua, e ele abre mão de qualquer reivindicação. Assenti, mas o triunfo era oco, como uma romã madura por dentro vazia. As visitas da Ana tornaram-se rotina, tardes de chá na varanda, vendo o Tejo fluir preguiçoso, barcos de recreio cortando a água como facas. Ela falava de planos, um curso de gestão hoteleira, talvez um regresso a Cascais quando Miguel estabilizasse. Ele está diferente, mana. Obrigada por o salvares. Eu sorria, mas evitava os olhos dela, a culpa rastejava, um verme no jardim da minha consciência. Tinha-os usado, afinal, peões num xadrez onde o rei caíra, mas a rainha ficara sozinha no tabuleiro. O blog Vinhos Amargos ganhou tração, leitores anónimos partilhavam histórias semelhantes, um coro de vozes feridas que me fazia sentir menos monstro. A tua escrita cura, escreveu uma, de Coimbra. Mas curava. As noites eram longas, preenchidas com traduções até de madrugada, o ecrã a brilhar como um farol falso. Uma vez, abri o caderno preto e reli as anotações, datas de traições, nomes de credores, o plano passo a passo. Rasguei as páginas, atirando-as ao Tejo da ponte 25 de Abril, vendo-as afundar como segredos não confessados. Então, o contacto veio. Um e-mail do João, de um endereço novo, joao.novo@algarve.pt. Catarina, preciso de falar. Não por mim, mas por nós. Encontra-me em Lisboa, no Mirador da Graça. Sábado, 18 horas. O coração apertou, o mirador onde nos beijáramos pela primeira vez, o sol poente a pintar o céu de fogo. Deletar ou ir? Deletar seria misericórdia, ir, o risco de recaída. Mas a curiosidade, essa serpente, venceu. Respondi, vou. Sozinho. O sábado chegou com céu azul implacável, o ar quente pronunciando verão. Subi as escadas íngremes da Graça, o bairro de conventos e miradores, o som de sinos misturando-se ao burburinho de turistas. Ele estava lá, encostado à balaustrada, mais magro, o rosto marcado por linhas que o tempo acelerara. Obrigado por vires, disse, a voz rouca. Não nos abraçamos, o abismo era largo demais. Falou primeiro, a falência total, credores a bater à porta em Faro, noites sem dormir a pensar no que perdera. Não foi só a agência. Fui eu, o orgulho. Desculpa a Sofia, foi fraqueza, não amor. Ouvi, os braços cruzados como escudo, o vento a agitar o cabelo. E a minha família? Chamas-lhes parasitas, mas foste tu quem os esmagou. Ele baixou a cabeça, lágrimas brilhando. Eu sei. Tive tempo para refletir. Quero compensar. Deixa-me ajudar com a casa, ou qualquer coisa. A tentação veio, doce como figos maduros, perdoar, reconstruir. Mas lembrei o ódio, o fogo que me forjara. Compensar. Com o quê? As tuas mentiras. Ele estendeu uma mão, suplicante. Com honestidade. Eu mudei. Retirei-me, o passo firme nas pedras. Tarde, João. Vive com as tuas sombras. Desci, o coração leve, mas o eco das palavras dele perseguia-me, eu amei-te de verdade. Em casa, chorei pela primeira vez desde Faro, lágrimas de alívio, de luto pelo que fora. O verão irrompeu como uma tourada, calor sufocante, festas de São João com martelos de plástico e sardinhas grelhadas nas ruas. Participei, dançando nas escadinhas de Alfama ao som de marchas populares, o suor misturando-se com riso. A Ana arranjou namorado, um cozinheiro do café com sotaque madeirense, e o Miguel propôs-lhe casamento num piquenique no Monsanto. Seremos tia, mana, gritou ela ao telefone. Alegrei-me, mas o vazio persistia, vingança vencera, mas a solidão era o troféu. Comecei terapia, incentivada pelo António, sessões com uma psicóloga em Avenidas Novas, uma mulher serena com olhos que viam através das defesas. A raiva salvou-te, Catarina, mas agora liberta-a. Falei tudo, a traição, os planos, o confronto em Faro. Ela assentiu, és humana. O perdão não é fraqueza, é força. Mas perdoar o João? Impossível, ainda. Então, o twist, uma carta registada do tribunal. O João contestava o divórcio, alegando coação emocional,
usava as minhas ações como prova de abuso psicológico. O António ligou em pânico. Ele tem testemunhas, a Sofia entre elas. Diz que o forçaste a assinar. O sangue gelou. Ele contra-atacava, o covarde, virando a mesa. Reuni forças, contactando o Rui, ajuda-me. Testemunhas contra ele. O Rui, vingativo, concordou, depoimentos de fornecedores lesados, registros de transferências suspeitas. O Miguel ofereceu-se, eu testemunho. Ele tentou chantagear-me. A Ana, relutante, mana, acaba isto. A audiência foi num tribunal poeirente no Rossio, sob o olhar de estátuas de Camões. O João sentou-se do outro lado, olhos evasivos, a Sofia ao lado como uma aliada reluzente. Testemunhei calmamente, as mensagens, as mentiras, a família destruída. Ele traiu primeiro, disse, a voz firme. O juiz, um homem idoso com ar de avô, ouviu tudo, batendo o martelo, divórcio mantido. Acusações infundadas. Saí para o sol, vitoriosa, mas exausta. O João aproximou-se na rua. Acabou, então? Assenti. Sim. Vive bem, João. Ele foi, sumindo na multidão como fumo. O outono voltou, folhas caindo como confetes de um carnaval findo. O blog fechou, mas escrevi um livro, Memórias Veladas de uma Mulher que Vingou o Amor Traído. Editora em Lisboa aceitou, título, Sombras no Tejo. A Ana casou num sábado de sol, em Cascais, eu madrinha com vestido azul como o mar. O Miguel, sóbrio e radiante, beijou-me a mão, à família. Sorri, sentindo o laço restaurado. Mas à noite, sozinha, o sussurro, e se ele voltar? Preparei-me, sempre, a caçadora eterna. O ciclo das estações em Portugal é impiedoso na sua repetição, como o fado que volta à mesma nota de saudade, e o inverno regressou com geada fina nos telhados de Alfama, transformando as varandas em cristais frágeis. O livro sairá meses, um tomo modesto com capa de vinho tinto e o Tejo ao fundo, vendido em feiras do livro do Chiado e livrarias independentes de Porto. As críticas eram mistas, crua e cativante, dizia o público, vingança excessiva, murmurava o Expresso. Mas os leitores escreviam cartas, envelopes perfumados com lavanda do Alentejo, histórias de mulheres que se viam nas páginas, fortalecidas para enfrentar os seus próprios Joões. Salvaste-me, dizia uma de Évora. Salvarás. Ou só a mim, num espelho distorcido. A Ana e o Miguel esperavam o primeiro filho, um anúncio feito num jantar em Chabregas com bacalhau à moda e vinho espumoso sem álcool. É uma menina, mana. Chama-se Catarina em tua honra. Riram, e eu, com a mão na barriga dela, senti um aperto, não inveja, mas anseio por algo puro, não manchado por ódio. Qualquer nome serve, desde que seja forte como a mãe. Abracei-os, o cheiro a maresia de Cascais colado à roupa dela, e jurei ser a tia que protege, não destrói. O António tornou-se amigo, convidando-me para jantares em Belém com pastéis de Belém quentes e conversas sobre justiça poética. Tu venceste, Catarina. Agora, vive. Vivia. Traduções pagavam a casa, o blog renasceu como podcast, voz gravada ao luar, contando histórias de resiliência. Ouvintes de todo o país, até do Brasil, ligavam, a tua voz cura a alma portuguesa. Mas o passado não morre, fermenta, como vinho em barris de carvalho. Uma tarde de dezembro, enquanto decorava a árvore de Natal com bolas de vidro soprado de mursa, o telefone tocou. Número do Sul atendi, a voz do João, envelhecida como vinho velho, Catarina. Li o teu livro. É, preciso. Silêncio, o crepitar da lareira ao fundo. O que queres? Falar. Não por perdão, mas por fechamento. Encontro-me em Lisboa amanhã. Café Marquês de Oliveira, 15 horas. Hesitei, o ornamento na mão a tremer. Fechamento. Ou armadilha. Mas a curiosidade, eterna companheira, venceu. Só conversa. Nada mais. O café era um relicário do século XIX, com tetos altos e o aroma de biscoitos de nata. Ele chegou pontual, grisalho e sereno, um cachecol ao pescoço contra o frio. Sentámo-nos, pedi um galão, ele um expresso duplo. O livro. Dói, mas é verdade. Eu fui o vilão. Ouviu-me escrever, disse, as noites em faro a reler páginas, confrontando demónios. Perdi tudo, agência, amigos, dignidade. Mas ganhei clareza. Desculpa, de coração. As palavras pairaram, como fumo de cigarro proibido. Desculpa aceita, disse, surpreendendo-me. Mas não esqueço. Falámos horas, memórias boas, piqueniques no Sintra, danças no Bairro Alto,
as ruins, dissecadas como cirurgiões. A vingança salvou-me, confessei. Mas custou a alma. Ele assentiu, a minha também. Agora, trabalho num bar em Lagos, sirvo cerveja a turistas. Paz simples. Saímos para a rua, o rocio iluminado por luzes de Natal, o carrossel a girar com risos infantis. Despedimos-nos com um aperto de mão, frio, mas honesto. Boa vida, João. Igualmente, Catarina. Caminhei para casa pelo Tejo, o rio calmo sob estrelas, e senti o peso cair, não todo, mas o suficiente. A vingança fora o veneno e o antídoto, agora, o elixir da vida. O ano novo veio com fogos sobre o Tejo, explosões coloridas que pintavam o céu como um quadro de Paula Rego. Celebrei com a Ana e o Miguel, o ventre dela arredondado, brindando à sobrinha por vir. À família, disse, e pela primeira vez, era verdade, sem sombras. Meses viraram, a menina nasceu em maio, um rebento chorão com olhos de mar. Segurei-a nos braços, o cheiro a leite e pureza, e chorei lágrimas limpas. O mundo renovava-se, o meu livro best-seller modesto, um novo amor, um editor de Porto, gentil como o vinho verde, que lia os meus rascunhos ao telefone. O João. Mandava postais de lagos, fotos de praias douradas. Paz, escrevia. Eu respondia, breves, obrigada. Na varanda de Alfama, ao pôr do sol, com o fado distante a cantar de amor perdido e encontrado, eu sorria para o Tejo. A vingança fora o capítulo escuro, mas o livro continuava, de luz, de cura, de uma mulher que, no fim, perdoara não por fraqueza, mas por força. E assim, em Portugal, onde o passado dança com o presente, eu venci não destruindo, mas renascendo das